Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. Dando sequência à análise léxica, a gente vai falar agora sobre expressões regulares, a implementação e a atividade proposta. Então, expressões regulares, para qualquer autômato finito, a gente pode descrever também utilizando uma notação chamada de expressão regular. As expressões regulares são bem mais fáceis de nós, seres humanos, lerem. Então, por exemplo, a simples escrita da palavra new é uma expressão regular. Então, a gente pode reconhecer ela apenas escrevendo new. Então, para a gente reconhecer a palavra new, a gente escreve a expressão regular como new. Se a gente quer reconhecer, por exemplo, new ou while, a gente pode usar a expressão regular new ou while, usando esse símbolo de barra. Ou uma outra forma seria n ou, usando agora parênteses, para você destacar aqui, o EW ou o OT. Então, começa com n e eu posso ver com EW ou OT. Então, ambas expressões regulares, representa a mesma, reconhece as mesmas palavras. A formalização das expressões regulares, ela é bem simples na sua definição. Existem diversas implementações, e aí é interessante a gente sempre ler a documentação. Mas a definição dela, formal, ela é muito simples. Então, se A pertence a esse alfabeto, então há também uma expressão regular indicada o conjunto que contém apenas o A. Então, algo como, por exemplo, o new, que ele reconhece. Eu posso combinar o RS, indicando como LR e LS, respectivamente. Então, R ou S é uma expressão regular indicando a união ou alternação, que é os dois. Eu tenho lá, por exemplo, o N e depois o EW. Por exemplo. Então, eu posso indicar o E ou o OU. Eu tenho também o fechamento de Klein, que é esse operador, indicando que eu posso ter concatenações de zero ou mais daquela mesma expressão regular. E eu também tenho o caso de uma string vazia, que também pode ser uma expressão regular. Então aqui destaca a questão dos parênteses, possui precedência alta. E outro ponto importante é que a definição básica é usando os símbolos de OU, Porém, seria muito cansativo, a gente poder escrever, por exemplo, eu quero reconhecer qualquer dígito. Então, a gente tem que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou pior, se a gente quisesse fazer uma expressão regular para reconhecer qualquer letra do alfabeto. Então, existe, em cada linguagem, normalmente elas seguem muito que começou a ser utilizado anteriormente, talvez no Unix, algumas anotações. Então, uma forma de representar essa expressão regular é utilizando, por exemplo, 0 até 9. Seria uma abordagem. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero escrever uma expressão regular para reconhecer um identificador de uma linguagem tipo ALGOL. Então, aqui, eu estou dando precedência alta aqui com os parênteses, estou dizendo, olha, o primeiro caractere tem que ser ou uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Primeiro caractere. Depois, aqui, estou usando fechamento de Klein, dizendo, olha, aqui depois eu posso ter 0 ou mais ocorrências de caracteres de letra maiúscula, minúscula ou dígitos. Então, a letra A maiúscula ou a letra B maiúscula reconhece. A letra C minúscula ou V, ele reconhece. Depois dessas letras, se por acaso vier números, letras, tudo isso vai formar este token, essa palavra. Então, isso aqui é um exemplo. Se por acaso tivesse que limitar,
uma sintaxe possível seria definir aqui a quantidade de vezes que pode ter essa concatenação, né, desse símbolo. Aqui um outro exemplo de uma expressão regular para identificar um inteiro sem sinal, que é algo que a gente vai ter lá, por exemplo, na linguagem Jack. Então, o inteiro sem sinal pode ser descrito como zero, então o zero é um número, mas caso esse número não comece com zero, comece com um outro número, 1, 2 até 9, aí eu posso ter ocorrências de zero ou mais, né? Por exemplo, o zero é um número, 1, 2 é outro número. Se por acaso numa entrada de arquivo eu tivesse, por exemplo, 0, 0, 1 e 2, ele iria reconhecer aqui como a palavra 0 novamente, e depois a palavra 12. Ele iria reconhecer aqui 3 palavras aqui. Uma forma de representar essa mesma expressão regular seria aqui, né, usando esse diagrama aqui. Então, estou no estado S0, leio o 0, fui para o estado S1, que reconhece. Li qualquer número aqui, de 1 até 9, eu vou para o estado S2, e aí é que hora eu posso ter 0 ou mais ocorrências de 0 até 9. Então, eu posso ter 1 e 0, 1, 0, 0, tudo isso são números válidos. Vocês podem experimentar a expressão regular aqui online, né? Então, aqui ela está utilizando, por exemplo, olha, eu reconheço qualquer palavra que comece com letra maiúscula, observe que está reconhecendo só se começa com letra maiúscula, e que tenha um ou mais caracteres alfanuméricos. Não, acho que só os alfas, né? Esse W, por exemplo. Não, alfanumérico mesmo, W é o alfanumérico. Então, qualquer dígito aqui, seja letras ou dígitos, ele vai reconhecer. Ele não reconhece palavras que começam com letra minúscula e palavras que têm, por exemplo, apenas um único dígito, porque o mais aqui significa um ou mais. Se eu uso o asterisco, até a documentação me mostra aqui, ele vai casar com 0 ou mais. Então, neste caso, ele reconhece a letra apenas A. Se eu quisesse que ele reconhecesse todas as palavras, comece não apenas com letras maiúsculas, mas também com letras minúsculas, eu poderia colocar aqui de A até Z minúsculo. Observe que agora já reconheceu. Por exemplo, o E aqui ele não reconhece, né? O E não faz parte desse conjunto. E se eu tivesse aqui um número aqui também, ele não vai reconhecer. A não ser que eu coloque aqui também que ele pode ter números. Só que aí ele vai de 0 até 9. Aí ele já vai reconhecer também aquele número. Aqui tem alguns exemplos, né? Então tem um exemplo aqui na linguagem Java, né? Como é que a gente trabalha, vocês podem testar depois. Tem outro exemplo na linguagem Python, né, que vocês podem testar depois. E a implementação de analisador léxico, né? A gente pode fazer uma implementação usando geradores automáticos. Então a gente vai pegar aquela especificação e aí a gente vai ter que traduzir aquela especificação para uma notação aceita por um gerador de scanner. Um dos mais antigos é o Flex, né, implementado em C. E aí, normalmente quando se trabalha dessa maneira, às vezes usa tanto o gerador, o analisador léxico, né, para a parte léxica você usa um gerador automático, quanto para o analisador sintático também você usa um gerador automático. E aí a parte de geração de código, normalmente você vai ter que colocar o teu código ali e implementar. Então você tem que estudar como é que essas ferramentas, que tipo de notação que ela reconhece, como que é o dado, né, de saída. Então você tem que estudar bastante essa forma. Existem alguns equivalentes para outras linguagens, né? Mas em geral a gente pode implementar o nosso próprio analisador léxico manualmente, né? Porque basicamente a gente vai ter estruturas do tipo if e else, né? Aqui um exemplo bem simples, né? Se a gente fosse reconhecer essa palavra específica new, né? A gente vai lendo os caracteres, recebe o primeiro caractere, verifica se ele é o N, lê o próximo caractere, verifica se é o E, lê o próximo caractere, verifica se é um W, e aí se der OK ele entra para o estado de reconhecimento aqui. Aqui tem um outro exemplo mostrando
um código para ignorar comentários de bloco, né? E aí eu quero destacar que muitos compiladores, interpretadores atuais, não utilizam geradores automáticos, eles são implementados manualmente, né? A gente pode checar aqui, ó, por exemplo, o Golang, né? Então esse aqui é o analisador léxico, né? Olha, o package scanner, né? O analisador léxico Golang. E aqui, olha, ele foi implementado na mão, né, manualmente, ó. Find line end, is letter, is dígito. Aqui ele vai reconhecendo os elementos, ó. Scan number, o scan number. Então ele vai reconhecendo o token. Pode começar com 0, olha. Aí ele vai para o próximo. Aí tem uns, pode ser, porque tem aqueles casos de números em hexadecimal, em octal e em binário, né? Então ele identifica isso. Aí, por isso que esses analisadores léxicos eles são mais complexos do que a gente vai implementar de fato, né? Então ele tem que identificar, por exemplo, a base também daquele número. Implementado em Go, né? O Rust, implementado em Rust. Agora os caras implementam o compilador na própria linguagem. Então aqui, is identificador, então algo parecido, line comment, block comment, então são os códigos que ignoram esse comentário, number, identificador mais acima. Temos aqui do TypeScript, code scanner. Depois vocês podem dar uma olhada lá, is dígito, então tem umas coisas parecidas. E aqui é a implementação que eu fiz do Jack, né? Então um código bem simples. Então ele vai, quando ele pede um novo token, então primeiro ele tem que eliminar os espaços em brancos, né? Os comentários, né? Os comentários em linha, os comentários em bloco, e aí depois que ele vai montar. E aí pode ser que seja um símbolo, pode ser que seja uma letra, pode ser que seja um dígito, né? E no caso, é um símbolo, ler número, por exemplo, ler o número, enquanto for um dígito, aí vai lendo o próximo caractere, e vai concatenando e formando essas palavras. Porém, ao invés de implementar dessa maneira, uma outra forma seria utilizando expressões regulares. A gente pode simplesmente escrever uma expressão regular que reconheça todas as palavras daquela linguagem, e aí você ter como saída, né, uma lista de palavras reconhecidas. Então, só que ela tem uma limitação. Eu queria que vocês pensassem depois nessa limitação. Vou deixar também como atividade. Eu não coloquei aqui, mas vou postar também aqui. Então, a primeira atividade, antes dessa que eu comentei agora, seria, usando a mesma linguagem que você decidiu que vai desenvolver o projeto, por exemplo, eu vou trabalhar com Python, vou trabalhar com Java, com Kotlin, TypeScript, escreva uma expressão regular que reconheça todas essas classes gramaticais aqui. Então, ele reconheça os símbolos, né, tem aqui a lista de símbolos que tem que reconhecer. Ele reconheça um número também decimal inteiro, não precisa reconhecer float. Reconheça strings, que seria a sequência de caracteres entre aspas duplas, e reconheça identificadores, que é essa sequência de letras, dígitos e underscore, mas que não inicie com um dígito, né? Então, a atividade para o nosso próximo encontro seria implementar esse analisador, implementar essa expressão regular, né? E eu vou colocar aqui também depois para vocês refletirem, nesse momento tentarem imaginar qual poderia ser a limitação de implementar todo o meu analisador léxico utilizando expressões regulares, ao invés de implementar utilizando essa abordagem que a gente vai concatenando, né, e construindo cada palavra, e depois a gente vai reconhecendo essas palavras, ao invés de usar uma expressão regular como entrada, mas a gente implementar mesmo usando estruturas if e else para reconhecer. E aí então a gente encerra essa parte sobre o analisador léxico. Depois haverá um vídeo falando sobre como a gente vai implementar o projeto do nosso analisador léxico.